Diferente da maior parte do grande público, nem a Legendary e nem a Warner esqueceram do Monsterverse. E nessa semana eles postaram um pequeno teaser revelando o título oficial de Godzilla vs Kong 2 e também uma previsão de estreia para daqui a um ano. E o que a gente pode esperar a partir desse teaser de que vai ser o próximo confronto de titãs? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, em 2008 a Marvel lançou o primeiro filme do Homem de Ferro e aí conforme foram passando os tempos e foram lançando novos filmes de super-heróis, todos conectando entre si. A Marvel praticamente criou ali, ou pelo menos popularizou, a ideia do universo cinematográfico, do universo compartilhado de filmes ali. E a partir daí todo mundo quis fazer seu próprio universo compartilhado. Inclusive a Legendary, que criou o seu Monsterverse, que seria um universo compartilhado dos filmes dos kaijus que muita gente cresceu ali, vindo originalmente lá do Japão, como Godzilla, o King Ghidorah, Rodan, Mothra e todas essas criaturas, e também um dos monstros mais icônicos, um dos kaijus mais icônicos aqui do ocidente, que é o King Kong. Se bem que eu não tenho certeza se King Kong é originalmente americano aqui do ocidente ou se ele veio do Japão também. Enfim, isso não importa agora, né? Mas a Legendary tentou fazer seu próprio universo compartilhado, que ao todo tiveram 4 filmes. O primeiro Godzilla, lá de 2014, depois teve Kong, a Ilha da Caveira, de 2017, que pra muitos é o melhor filme dessa franquia, o Godzilla 2, Rei dos Monstros, de 2019, e Godzilla vs Kong, né, o confronto épico ali dessas duas criaturas lendárias no ano de 2021, né. E assim, eles anunciaram que ia ter uma sequência, mas todo mundo praticamente esqueceu desse filme, esqueceu desse universo compartilhado. No máximo a gente teve até notícia que continuaria o Monsterverse pra televisão, pro streaming ali, né. Mas essa semana a Legendary e a Warner lançaram um pequeno teaser mostrando que sim, eles vão fazer uma sequência oficial. Já tem data prevista, data oficial não, mas já está previsto para o ano do que vem, para 2024. E a gente já tem um pequeno vislumbre do vilão desse novo filme também, né? Quem será o grande antagonista dessa história do combate épico entre Godzilla e Kong. E aqui nesse vídeo a gente vai analisar rapidamente esse teaser aqui e teorizar o que pode acontecer, o que a gente pode esperar dessa nova sequência. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos e também deixar o seu like, o stay, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora falar sobre o segundo filme de Godzilla vs Kong. Sem dúvida, Godzilla e King Kong são os dois maiores kaijus, os dois mais populares, os dois mais queridos ali. Todo mundo já imaginou uma luta entre eles, né? E a gente já teve 2 filmes sobre isso. Um foi lá nos anos 60, 70 mais ou menos, no Japão, quando na verdade eram pessoas fantasiadas de bicho ali, né? Num cenário em miniatura. E depois, em 2021, a gente teve essa versão feita nos Estados Unidos, né? Fazendo parte da Legendary do Monsterverse, né? Que foi um filme tanto prejudicado na bilheteria. Por quê? O filme originalmente ia se lançar em 2020, mas aí teve toda a questão da pandemia, o filme foi adiado para 2021, foi lançado no cinema, mas ainda assim tinha aquelas regras rígidas ali em questão de segurança por conta da pandemia, né? Então o cinema não estava abrigando 100% das pessoas ali, da capacidade do público. E o que a Warner fez, eles tinham lançado há pouco tempo a HBO Max, o novo serviço de streaming deles, e o que eles fizeram? Fizeram um lançamento simultâneo de cinema e streaming. Só que isso prejudicou muito a bilheteria, porque ninguém estava indo no cinema, ficou em casa assistindo o filme. Isso não foi só com Godzilla vs Kong, mas praticamente todo filme que teve esse lançamento simultâneo, como por exemplo Mortal Kombat, Viúva Negra, Cruella, Esquadrão Suicida. Todos esses filmes foram prejudicados na questão de bilheteria por conta desse lançamento simultâneo. E mesmo se tivesse sido lançado no streaming junto com o cinema, ainda assim sofreria um pouco por conta da bilheteria, justamente por essa questão da pandemia, as regras mais rígidas ali em questão de isolamento social, as pessoas com um pouco mais de receio de saírem de casa, ou pelo menos deveriam ter um pouco mais de receio, porque o que mais fizeram foi sair durante a pandemia. Aqui no Brasil então nem se fala. Mas isso não vem ao caso, né? Então esse filme acabou sendo muito prejudicado, porém agradou certa parte do público que assistiu, seja no cinema ou no streaming. Tudo bem, o filme não é grande coisa, mas ele cumpre o seu papel, que é o quê? 2 bichões lutando entre si, 2 bichões grandões, gigantes ali, brigando entre si. Agradou o público nesse sentido, e assim, todo mundo ficou esperando se ia ter alguma sequência. Depois de um tempo confirmaram que ia ter sequência, mas praticamente esqueceram disso, né? Aliás, a gente nem sabia se o Monsterverse ia continuar com outros filmes. A gente não sabia se ia ter um filme solo do Godzilla, um filme solo do King Kong. Do Godzilla era mais complicado ainda, porque os direitos do personagem voltou lá pro Japão também, né? Mas todo mundo ficou especulando sobre o que poderia ser o futuro do Monsterverse. Inclusive, acho que no começo desse ano, ou final do ano passado, eles confirmaram que ia ter uma série focada no Monsterverse, acho que numa equipe ali da Monarca caçando, né? Caçando não, registrando outros kaijus ali pelo mundo, né? Mas até agora a gente não sabe mais nada a respeito disso, a não ser, é claro, do lançamento do teaser dessa semana.
O teaser, ele confirmou o nome, o título, né, o título oficial dessa sequência de Godzilla vs Kong, que seria Godzilla vs Kong, The New Empire, ou Um Novo Império numa tradução livre, né? E o que seria esse novo império, né? Bom, a gente tem um pequeno vislumbre ali daquele que seria o kaiju vilão desse filme, né? Que seria um kaiju novo, aparentemente não existe nada a confirmar, tipo, não existe nenhum... não é que, tipo, por exemplo, Rodan ou Ghidorah lá do filme do Godzilla, que tem uma mitologia por trás ali, uma referência por trás feita já há muito tempo atrás. É um vilão novo, aparentemente, né? Um monstro novo, um kaiju novo ali. E ele está sentado num trono rodeado de esqueletos de outros kaijus, principalmente um crânio do Godzilla e um crânio do King Kong. Eu não acho que seja o Godzilla Kong original, mas provavelmente talvez algum antepassado desses monstrengos aí, né? Algum antepassado, algum outro membro da espécie deles ali, né? E aparentemente esse grandalhão aí vai ser o dono do novo império que vai ameaçar o reinado do Godzilla e do Kong. Vamos lembrar que no final do filme, né, do Godzilla vs Kong, o Godzilla se tornou oficialmente o rei do monstro, ou se tornou, não, ele continuou sendo o rei dos monstros aqui na superfície, e o Kong, ele foi morar na Terra Oca, né, que eles trabalham essa questão da teoria da Terra Oca no universo do Monsterverse, né, e o Kong, ele foi pra lá e praticamente se tornou, o Godzilla é o rei aqui em cima e o Kong é o rei aqui embaixo, praticamente isso, né. E se talvez o Kong, na verdade, tem que conquistar esse império porque tem um outro kaiju governando tudo lá embaixo, né? E talvez esse kaiju decida expandir seu império para a superfície e ter que encarar o Godzilla também. Essa é uma possibilidade. Pelo menos uma coisa bem superficial que a gente possa basear a partir desse título e a partir desse pequeno teaser. É um teaser de menos de um minuto ali, então não tem como a gente pensar em uma coisa tão aprofundada assim. Essa ideia de ter dois personagens lutando um contra o outro, depois perceberem que eles têm um mal maior e eles têm que se unir para enfrentar esse mal maior, já é manjado. A gente viu isso em Batman vs Superman, a gente viu isso em Guerra Civil, a gente viu isso no primeiro Godzilla vs Kong, né? Que eles tiveram que se juntar para lutar contra o Mechagodzilla. Então tá, os dois bichos brigaram ali, fizeram um tratado ali de não agressão, de certa forma, não é nem um tratado de paz. Eu só tento imaginar como é que vai ser o confronto entre eles, tipo, por que os dois vão lutar entre si? Porque o título continua sendo Godzilla vs Kong, não é Godzilla e Kong contra um mal maior ali, né? Ainda assim é versus, é um contra o outro. Aí eu tenho que imaginar como é que vai ser a briga entre os dois ali. E uma coisa que a gente tem que pensar mesmo, porque assim, esses filmes eles dão um foco maior pro núcleo humano, eles têm uma participação humana ali em todos os filmes, né? Que vão combinar, é o mais fraco de todo esse universo, né? É a coisa que ninguém se importa. A gente quer ver os bichão mesmo, né? Tudo bem que o Monsterverse nunca fez uma coisa aprofundada, ele só fez aquela coisa de colocar os monstrinhos pra brigar entre si, mas a gente nunca viu uma exploração maior da mitologia deles, né? Eu espero que eles possam trabalhar um pouquinho mais sobre isso e até conectar com os filmes anteriores, né? Mas esse núcleo humano sempre costuma ser uma coisa fraca, manjada também, né? Que ninguém se importa tanto assim e provavelmente eles vão trazer de volta, né? Só espero que eles possam dar um pouquinho de mais profundidade e trabalhar um melhor a respeito disso, né? Mas ainda assim fica essa curiosidade pra saber o porquê dos bichão vão se enfrentar de novo, né? Sendo que eles já tinham meio que se resolvido no passado. E a questão é, como é que esse monstro novo, esse kaiju novo, vai ser a grande ameaça também? Mas fala logo que monstro é esse, quem é o vilão, que novo kaiju vai ser esse? Bom, a partir desse teaser a gente tem um vislumbre do vilão, que se trata de aparentemente um primata, né? Só que é bem diferente do Kong, porque ele parece ser mais magro, ele parece ter uns braços mais compridos, o pelo parece ter um tom mais avermelhado, mais ruivo ali, né? Então com certeza é uma espécie diferente de primata. O Kong seria mais aproximadamente com um gorila, então esse primata, aparentemente pela descrição, pareceria mais algo tipo um orangotango. E um monte de gente com certeza já vai zoar ali, porque um orangotango é um bicho meio esquisito, meio feinho, que a gente sempre vê vídeo fofo de orangotango em zoológico, né? Mas não deixem se enganar pelas aparências, porque assim como gorilas e chimpanzés, que essa ordem dos primatas aí, os orangotangos sabem serem bem agressivos quando eles querem, quando são provocados, né? Parece que não, mas eles são incrivelmente fortes. Se um orangotango quiser, ele arranca a tua mandíbula sem problema nenhum. O bicho, ele sabe ser bravo quando ele precisa. Caso ele precisa se defender sua família, defender seu território ali, né? Então sim, orangotango é um bicho bem cabreiro ali pra se enfrentar. Então com certeza vai ser um grande adversário também, principalmente contra o Kong, né? E assim, a gente pode talvez não especular necessariamente com um orangotango moderno, como os que a gente tem nos dias de hoje, mas talvez mais baseado no Gigantopithecus, que é uma espécie de primata lá, que já foi extinta lá no período do Pleistoceno? Eu não lembro exatamente agora, né? Mas é uma espécie de primata, né? Um dos primeiros hominídeos ali, né? Que se assemelha bastante com os orangotangos modernos ali, é bem parecido. Então talvez ele seja mais parecido com esse Gigantopithecus, que já está extinto, né? Talvez uma espécie que sobreviveu, né?
ao invés do orangotango moderno de hoje, né? Só que assim, ok, beleza, a gente tem um outro primata ali, né? Um outro kaiju mamífero, porque a maioria dos kaijus que a gente vê são répteis ou são insectoides. A gente só tem acho que 2 kaijus mamíferos, se eu não me lembro, que é o Kong e acho que o Behemoth, que mora aqui no Brasil, inclusive, né? Só que assim, tudo bem, vai ter uma boa luta entre esse cara e o Kong, porque ambos são primatas, ambos são parecidos, são quase da mesma família. Mas contra o Godzilla é cabreiro. O Kong sofreu bastante ali contra o Godzilla, né? O cara quase perdeu, aliás, ele perdeu ali, vamos combinar. Foi uma rodada, tipo... A gatinha tá descendo do puff, né? Enfim, acontece, né? Mas enfim, a gente vai ver que a briga vai ser feia ali. O cara até consegue encarar o Kong, mas será que ele consegue encarar o Godzilla, que é um lagartão, uma pele mais dura ali, escamas, dispara rajada atômica? Isso sim vai ser um pouco difícil de se entender, né? Mas assim, sempre vai ter uma passagem de pano, uma forçada no roteiro, que vai colaborar com isso, né? Mas a gente só pode especular isso até esse atual momento, baseado nesse primeiro teaser. Como eu falei, é só um teaser de menos de 1 minuto, a gente tem um vislumbre do vilão, a gente tem o vislumbre dos crânios do Godzilla e do Kong, ou de alguém da espécie deles ali, né? Então a gente vai ter, sim, um novo filme de Godzilla vs Kong, com certeza um monte de... daqui pra frente vai ter um monte de revelação de quem vai fazer parte do elenco, ou o que vai ser a história. A gente vai ter artes conceituais desses bichões aí, né? Sendo do Godzilla, sendo do Kong, sendo desse novo vilão, ou talvez de algum outro kaiju que possa aparecer ao longo da história ali, né? A gente só vai ter que esperar até o ano que vem pra ter mais informações sobre isso, com novos trailers, com novos vazamentos de imagem, e é claro, quando o filme lançar em 2024. E até lá eu vou fazer vídeos sobre o Monsterverse, que a gente vai especular bastante, ver quem pode ser esse kaiju e quem ganhará essa luta e como vai ser essa luta colossal de titãs ali, né? Mas pra você saber quando vai sair esses vídeos, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, que aí o YouTube ele vai avisar você quando sair esses vídeos. Então aproveita e deixa seu like, gostei, joinha, curtida, achando que vocês bem quiserem. Deixa nos comentários o que você acha que vai ser essa batalha de titãs, como é que vai ser esse confronto, quem vai ser esse novo kaiju ali, né? E quando é que vai parar de passar helicóptero bem em cima de casa enquanto eu estiver gravando o vídeo também, né? E não esqueça de compartilhar esse vídeo pra todo mundo que é fã de Godzilla, que é fã de Kong, que é fã do Monsterverse, que é fã de uma maneira geral. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou! E tchau pro helicóptero também. Vai embora, helicóptero, vai embora, vai embora, vai embora.